Oferecimento Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação desta segunda-feira está no ar. O Grêmio fez goleada espetacular. 16 jogos de invencibilidade do time do Grêmio, com 13 vitórias e 3 empates. E o Internacional, que não ganha 7 jogos, ontem teve um empate, sim, um empate importante. Foi buscar um ponto no Mineirão, quando todo mundo imaginava que poderia perder. Colocou time reserva, preservou titulares para jogar contra o Boca e trouxe um ponto, o que deve ser festejado. E agora, agora é quarta-feira e o Sala de Redação vai recuperar o que aconteceu no final de semana e vai trazer também projeções sobre Grêmio, Santos, Inter e Boca, jogos importantíssimos que a Gaúcha vai contar. Sempre em nome da Gimo, ali. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todo mundo. Se a gente for pegar o que vinha acontecendo do Inter, foi um ponto somado, como tu disseste, né? Porque houve ali uma estratégia muito definida, né? O Inter jogou com linha de meio campo com 5 jogadores, né? O Yuri Alberto fechando o lado direito o Guga, o Marcos Guilherme fechando o lado esquerdo o Arana, mais os 3 caras ali do meio, né? O Patrick, o Musto e o Lindoso. E assim ele fez um enfrentamento contra o Atlético. E a gente esperava, dentro desse cenário assim, tétrico, terrível, macambúzio do Inter, nebuloso, de que o Inter não conseguisse fazer o enfrentamento, né? Já foi um pouco melhor contra o Boca. Mas especialmente nesse jogo, depois de tomar a virada, é claro que tem os erros individuais ainda, a bola aérea está pingando toda na área do Inter, né? Um problema grave que o Inter tem que corrigir. Mas depois, quando o Inter acabou tomando a virada, e aí o Leomir mudou um pouco o desenho do Inter, né? Voltou a ideia dos 3 meias, os 2 jogadores lá na frente, e especialmente a entrada do Praxedes, mudou a cara do time, né? O Inter conseguiu trocar passes por dentro mesmo, sabe? Jogar, não só naquela ideia de reação de contra-ataque. E aí o Inter fez um enfrentamento e conseguiu reverter o resultado. Então assim, o Inter teve reação, Pedro, algo que o Guerrinha vem falando muito, né? O Inter não conseguia reagir, a gente não via reação para nada no Inter. E neste jogo houve reação em campo e reação no resultado. Se tu for pegar o conjunto da obra, é terrível, né, Pedro? É 50 dias sem ganhar, sem uma vitória, são 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, tu pega ali o segundo turno, é Z4, a pontuação do Inter é terrível. Mas se a gente pensar o que o Inter vinha recebendo nos jogos com o Abel, o Inter foi buscar um ponto, né? Porque o campeonato do Inter não vai ser campeão brasileiro, vamos combinar. Eu quero pensar um pouquinho mais. O Inter foi melhor contra o Boca e o Inter foi melhor contra o Atlético do que tinha sido antes. E olha que contra o Atlético ele botou um time meia boca, né? Preservando para o jogo de quarta-feira. Tem mais isso. Eu não estou dizendo que o Inter vai ganhar do Boca, nem que o Inter será campeão brasileiro. Eu estou dizendo que o Inter, em relação a si, melhorou. Quem sabe dias melhores poderão chegar, né? Não, e tem outra só, Pedro, para completar aqui inicialmente, né? E deixar a galera falar aí. É que tem o episódio dos jovens jogadores, né? Quanto tempo o Inter perdeu deixando o Yuri Alberto na reserva para o Abel Hernandes? Quanto tempo o Inter perdeu? Esse menino João Pego ficou no banco pro Potker. Pro Potker ele ficou no banco, nada contra o Potker, mas ele não estava dando certo. E eles entraram com autoridade. Esse guri aí, tem 18 anos, o Pego, multa de 60 milhões de euros, contrato até o final de 2023. Toda vez que ele entrava, ele mostrava personalidade, ele teve Covid, ele teve problema na coluna, ele teve problema muscular, e aí tu olha pro lado, daqui a pouco ele já está pronto, quer dizer, é um menino focado. E como o Inter demorou para usar esses jogadores? Olha como entrou o Praxedes ontem. Praxedes também, e eles entraram num time reserva para decidir, né? Aquela ideia de, não pode colocar os meninos porque queima. Contra um dos melhores... Essa gurizada que ontem entrou e que fez um enfrentamento fora do Beira-Rio, dentro da casa do Atlético Mineiro. A gente percebeu também que o Atlético Mineiro babou na gravata, né, como se diz, né, faltou fôlego, faltou intensidade na parte final do jogo, e é isso que o Internacional soube aproveitar, né, com a entrada do Peglo, do Praxedes, do Maurício. Então é isso que fica como uma lição para 2021, né? E realmente a gente comece a fazer uma limpa naqueles atletas que realmente não agregam em nada, né? Só tem que cuidar uma coisa, ainda Renato. teve a infelicidade. Pois não, Davi? Não, só tem que cuidar uma coisa. Eu acho que concordo contigo. Acho que esses guris aí que jogaram ontem, eles se destacaram, o Peglo sobretudo, né? Mas tem que cuidar num time que está vivendo a situação do Inter, uma situação de instabilidade e que está mais perdendo do que ganhando. É importante ter calma, nesse momento ter calma, porque senão queima o guri.
Senão queima. Isso Com aconteceu certeza. várias vezes com o Com Grêmio certeza. Davi, Internacional. isso é passado, Davi, isso é passado. Davi, o Santos vai chegar aqui em Porto Alegre quarta-feira com meia dúzia de guri, porque ele não Mas- tem ninguém para botar. mas a E questão os é guri que- não estão se queimando, eles estão ganhando, estão Sim, fazendo mas é que coisas o Santos boas. é outro tipo de pressão. Marcos Guilherme, queimou. É outro tipo de pressão. Grêmio Internacional Não, tem o Santos sempre a tem comparação. pressão. Não, o Santos tem pressão, o Não, Santos é é um clube grande. grande, mas não tem a mesma pressão de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, por exemplo. Não tem a mesma. Não, mas tem. É, O Palmeiras mas- botou uma gurizada lá quando estava mal. Certo, mas, Eu, sim, acho mas que, aí... eu acho que o problema está em qualidade, Davi. Eu acho que Claro. eu já larguei essa de veterano. Quer ver? O Nenê, aquele joga cada vez mais. Não, eu Tem concordo 70 contigo. anos de Tu tem idade. que, se o guri é bom, tem que botar pra jogar. Só que tem que botar pra jogar com certeza. o esteio de outros jogadores ali. De uma que tá- política, né? Sem Sim, mas dúvida. ontem não tinha esteio, não tinha Sapucaia, não tinha dois irmãos, não tinha nada, Davi. Os guri entraram e jogaram, Davi. Mas um jogo, né, Pedro? É um jogo só. Sim, o jogo. Que bom, né? Lembra do Valdívia? O Valdívia era Sim, o grande lembro. craque do Internacional. A gente falava, pô, Valdívia vai para a seleção brasileira. Né? O do Valdívia, tal, aquela coisa. E Valdívia, ele entrou. Eu me lembro de um Grenal que ele e o Sacha jogaram muito bem. E ganharam o Grenal, ou empataram, não me lembro, mas eles foram destaques, tá? Daquele Grenal. Aquela coisa, aquela Alguns não vão dar movimentação. certo. É. Aquele troço. O Valdívia deu azar, né? Ele teve a lesão no joelho. Pois é, mas aí, Léo, Na tem seleção toda a sub-23. responsabilidade que ele assumiu. Perdeu aquele pênalti contra o São Paulo, lembra, tal? E daí daqui a pouco não consegue mais se levantar. Então tem que botar os guris, concordo totalmente, tá? Tem que botar os guris, mas tem que dar um recheio ali junto ali. Claro. Edenilson, PP. Patrick. Ele vai jogar mal também. Ele vai ter jornadas ruins, é claro que vai. Mas tem que botar. O PP perdeu um pênalti contra o Atlético do Paraná no ano passado, viu, É Leonardo? verdade. PP perdeu um pênalti contra o Atlético do Paraná no ano passado e o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, certo? Bom, o que aconteceu? As redes sociais explodiram contra ele. O que ele fez? Saiu das redes sociais. Quer dizer, a torcida se revoltou de um jeito extraordinário. E ele voltou e está aí. É uma das Não, aí peças ele raras do saiu time das do redes Grêmio hoje. sociais, fez o gol de empate contra o Flamengo. Lembra? E Davi, Que foi a redenção tudo dele. um processo. Sim, mas sendo O do bom, ele PP, volta. É. O PP, ele surge, Pedro, em 2017. O Grêmio tá jogando lá a Libertadores e o Renato, naquela época, ele preservava o time inteiro. E aí começaram a aparecer esses jogadores. E o PP surge em 2017, no final de 2017. Olha só, 3 anos demorou e Você faz está parte do querendo dizer que não é aprendizado. pro Inter largar os guris de 18 anos. É isso que Não, você quer dizer. tem que Não, botar mas o isso guri. foi jogou no Grêmio. Próximo jogo Ele vai veio botar ano um passado. Marcos Não, eu tô dizendo, o exemplo do PP, Duda, é justamente o que eu trago, é que tu tem que largar os meninos, mas os meninos, eles não podem ser a solução dos teus problemas. Entendeu? Eles têm que... Mas se o guri é eles vão bom, tem que ganhar botar, casca. Léo. Ô, Duda, Vai ser me quem? lembra Vai ser agora, quem, Duda? Leonardo? Me lembra agora, Duda, o time que o Grêmio botou num gauchão ali, que o Grêmio quase foi Transição. Mas aí foi desclassificado, processo, foi Um a dos dos caras reis, que processo quase de foi queimado, juvenilização. um dos caras que quase foi queimado foi o Jean-Pierre. Aquele Esse time tinha Jean-Pierre, tinha Matheus, tinha Isaac, que hoje todos Tinha- servem à frente. Tinha o Mas Anchieta, tá, lembra mas aquele Davi, Anchieta? o Neto do sim, o Anchieta. Anchieta. Aham. Anchieta e Também outros jogou bem. caras. Mas, Davi, Quase só para que se se lembrar, queimaram. o Jean-Pierre contra o Atlético Mineiro no final de 2016 ou 17, eu não quero errar. Eu acho que é 17, porque tá em meio a Libertadores e o Mundial e tal. O Grêmio joga com o Galo lá na Independência. O Jean-Pierre dá um passe de Jean-Pierre, que hoje é comum ver, pro PP. Isso nós estamos falando de 17. E outra, uma vez eu lembro que eu vi uma entrevista do Renato, o Renato falou assim, vocês reclamam que eu fico mudando o time, mas se eu não mudo o time, não nasce os guris, né? Esses guris vocês nunca vão saber. E, cara, por parte, ele tem razão. Porque se ele não dá, se não há um pouco desse revezamento entre aspas, dessa como é que eu vou dizer, de poupar um que o outro, tem alguns guris, porque a gente não tem condição de avaliar fora de ver jogo, né? Porque a gente não vê treino, a gente vê um campeonato entre eles, né? O sub-20, sub-23 e tudo mais, pra gente dar uma olhada, eles têm que jogar. Então, esse negócio de poupar, às vezes, ele é importante por isso também.
é legal. A gente fala muito do gauchão, o gauchão dá a oportunidade da gente ver alguns guris, embora o gauchão não seja parâmetro, né, para um ano inteiro. Mas assim, o que o Grêmio usa muito melhor e que o Renato estava teimando e graças a Deus ele entendeu qual é o time, que os jogadores com qualidade têm que estar à frente dos que têm menos qualidade. Isso aí não tenha nenhuma dúvida que ele deu certo e acertou. Quer ver um exemplo de lançamento? A diferença entre Grêmio e Inter no lançamento, para mim ela está exemplificada em um jogador, tá? Guilherme Azevedo. O Guilherme Azevedo, ele está sendo lançado pelo Grêmio. Ele está passando pelo mesmo processo que passou o PP, que passou o Everton, o Pedro Rocha. O Guilherme Azevedo, o Renato, a cada jogo ali ele bota 15, bota 20. Já teve jogo que ele entrou um pouquinho mais de tempo. O Gui Azevedo, se eu não estou enganado, ele tem 18 ou 19 anos, né? É algo assim, até vou ver a idade dele. O Gui Azevedo, ele corresponde no Inter ao Praxedes, ao Johnny, ao Peglo. Só que a estrutura do Inter, ela exige que o Johnny, o Praxedes, o Peglo, eles deem uma resposta já de time titular. Uma resposta imediata. No Grêmio, não. No Grêmio o processo é mais lento. Peraí. Vamos voltar na história. Ô, professor, vamos voltar na história. Né? Eu preciso voltar na história. Quando o Muricy Ramalho foi contratado pelo Internacional, tá? E o pessoal do MIG assumiu o Internacional, tá? Uma das coisas que queria era ganhar Grenal. A outra coisa que queria era ganhar o Gauchão. A outra coisa era ir bem numa competição nacional, depois numa internacional e tudo. Eu me lembro que essa era a cartilha, esse era o processo implantado pelo Internacional. Primeiro Grenal do ano, em verão ainda, janeiro, fevereiro, sei lá, uma coisa dessas. Jogaram Diogo, Diego, Daniel Carvalho, Nilmar, não sei o que mais. Botaram 40 guris e ganharam do Grêmio. E aí o Inter começou a formar o grande time que foi campeão do mundo. Agora, porque é a mesma coisa agora, pô. Começa a botar os guris. Só um pouquinho. Ali tem uma diferença grande. Eu era setorista do Inter na época. Sim, e daí, e aí grande coisa. Não, eu só vou fazer um resgate. Já me irritasse. Ele era setorista do Inter e tinha problema. Eu vou te irritar agora, calma. Imagina que não vê agora. Não te irrita antes. Agora tu vai ver lá. Eu só dei um aperitivo e tu já tá irritado, calma. Não, assim, Pedro, na época era setor isso. O Davi era nosso editor, eu acho que o Diogo fazia Grêmio na época. O Diogo Guerreiro fazia um Grêmio. Saudade do antigo Sala de Redança. Mas eu criei uma bronca agora. O antigo Sala. Olha só, a gente ouviu não tinha o Davi e não tinha tu. Tinha eu sim. Olha só, o Inter tinha vindo de um quase rebaixamento em 2002, escapou por aquele milagre de Belém, tá? Que os astros se alinharam e o Inter escapou. E eu me lembro que depois daquele jogo, acho que aquele jogo é 20 de novembro, em dezembro a gente fez uma entrevista, e até hoje eu tenho essa página na cabeça, era uma foto, o Jones Lopes da Silva editou, era uma foto do Fernando Carvalho de alto a baixo, Fernando Carvalho com a gravata assim, afrouxada, e esse, o nosso projeto para 2003 vai ser apostar na base, pegar os meninos. Por quê? Porque o Inter não tinha de onde tirar. O Inter quase caiu porque não conseguia pagar salário. E hoje tem que tirar da onde? Onde é que tu viu o Inter deve 400 milhões, rapaz? Mas hoje o Inter tem uma estrutura bem melhor do que... Não, eu não estou dizendo que não tem que lançar os meninos. O dia que tu dever 400 milhões, tu não tem estrutura nenhuma. Ele só para duas cuecas. 400 milhões, R$400 eu não tenho estrutura nenhuma. Olha só. Anti-meninos, Léo. É bom dever 400 milhões, significa que tu tem crédito. É verdade. Eu só estou dizendo, eu não sei com quem, Davi. Ô, Léo, só uma frase para vocês assim, refletirem. Quem não deve, não tem. Tá, deixa eu refletir dessa frase. Deixa eu refletir. Vai lá. Não, assim, naquela época o Inter não tinha recurso. Hoje o Inter está muito mais estruturado. O que eu estou dizendo, tem que lançar os meninos, tem. E eu acho que o jogo de ontem mostra que o Inter tem muito menino bom e falam muito também de uma outra categoria, tá, que está vindo a seguir, que o Inter na base tem muita gente boa, tá, os meninos estão entrando para o Júnior. É que eu acho assim, a diferença é que o Inter está usando os meninos como solução imediata. E eles não podem ser solução imediata. Esses meninos têm que ser lançados... Mas como não? Esses que eu te falei, jogaram o Grenal, botaram no Grenal dentro do Olímpico e deram um chocolate no Grêmio. O Daniel Carvalho, o Nilmar, Diego e Cleiton Xavier. O Cleiton Xavier e o Daniel Carvalho. O Daniel Carvalho, eu fiz um jogo de lançamento do Daniel Carvalho. Com o Parreira, um amistoso em Sapiranga, 2001. O Cleiton Xavier estava no time do Guto 2002, que quase caiu. Ou seja, eles já tinham uma casca. O Diego, sim. O Diego apareceu naquele Grenal.
Mas eles já tinham uma casca. Leva um tempo. Os meninos de hoje são campeões brasileiros, aqueles não foram. Esses aqui são campeões brasileiros. Tá, deixa eu só complementar uma coisa aqui, Pedro. É óbvio, eu acho que ninguém vai discordar, que o cenário ideal para te lançar meninos da base é aquele padrão, aquele raciocínio de caixinha que tá certo mesmo. Tu tem que ter um time estável, com um treinador há bastante tempo, as finanças em dia. Só que no cenário brasileiro é 1 ou 2 times por ano que tem esse cenário. Isso é passado, então não tem outra alternativa. Tão grave, Pedro e Léo, tão grave quanto tu acelerar a entrada de um jogador no time da base é tu retardar, porque ele perde tempo, ele vem jogando há bastante tempo, e aí ele perde a confiança e tu pode perder um jogador. E no caso do Inter isso é mais grave ainda, porque, olha, o Inter, o Potker, por exemplo, ele entra, erra e fica no time, ou ficava. E outros jogadores, o Marcos Guilherme. Aí daqui a pouco entra o Praxedes, entra o Pego, comete um erro, sai do time. Quer dizer, o olhar para os meninos da base, ele é muito cruel. E ele é menos cruel do que outros jogadores que são, em tese, cascudos, mas que não estão dando resposta, entende? É justa. Eu acho que eles já tinham que ter entrado mais vezes, Léo. É isso que eu acho, mas sabe? Eles estão entrando, Diogo, justamente... Pois é, mas pouco, tinha que ter entrado mais. Essa é a nossa divergência. Eles tinham que ter entrado mais vezes. Tem jogo aí lá atrás, mesmo com o Eduardo Cudê, que jogava o Potker, tinha que ter jogado o Pego. O Potker não dá resposta há 3 anos. O Pego não jogou, Diogo. É que esses jogadores, até pela questão física... Ele teve as lesões, mas é pouco. O Praxedes é a mesma coisa. Até pela questão física, eles sentem o jogo. O Praxedes, eu sou fã do Praxedes. Eu acho que o jogo vai ser um jogador de nível top. Talvez até um jogador que possa servir para a seleção, um jogador que joga de área a área. Só que o Praxedes, ele ainda sente o jogo fisicamente. Então, assim, eles começaram a ser usados... O Musto sente tecnicamente. O Musto sente tecnicamente. Eu acho que não tem que botar o Yuri Alberto. Eu acho que não tem que botar o Yuri Alberto, senão esse guri safado vai fazer um gol de cabeça. Não bota o Yuri Alberto. Não, mas o Yuri Alberto, ele vem sendo aproveitado fisicamente ontem. Quando ele estava lesionado, ele ficou 40 dias lesionado. 40 dias, tá? E o Yuri Alberto ficou na seleção 10 dias. No restante ele vem sendo aproveitado. Inclusive foi titular lá contra a Católica o tempo todo. O Abel tem utilizado bastante. O que eu estou dizendo é que esses meninos, eles estão agora dando uma resposta, mas eles não começaram agora. O Praxedes estreou contra o Ipiranga lá em fevereiro, em janeiro, no Gauchão. Eles o Carlos Eduardo no Grêmio, no ano que o Grêmio jogou a Libertadores, foi a final. O primeiro jogo dele foi em Cidreira, no inesquecível estádio Sensizão, certo? Primeiro jogo lá, no meio do ano, ele decidiu a Libertadores com o Boca e foi vendido para Portugal e fechou uma grana lá que o Odoni naquela época estava numa pindaíba que eu vou te contar. O banco fechava o ano com mais jogos que muitos titulares, entrava todas as vezes no Grêmio. Mesmo que reserva do Éder, mudou mais jogou. Isso que o Inter tem que fazer com política, entendeu? Com uma política de clube. Não é jogar mal 1 ou 2 vezes, eles têm que entrar mais vezes. Tinham que ter entrado mais vezes. É isso, eles estão entrando. Eu concordo contigo, o Inter, a saída para clube brasileiro é o que o Grêmio está fazendo, é formar e vender. Só que o Inter antecipou, o Inter está promovendo os jogadores no primeiro ano de júnior. O Praxedes é primeiro ano de júnior. E ele não vai, é isso que eu estou tentando defender, que ele não vai chegar ali e vai dar resposta imediata. E tu disseste mesmo, Diogo, é verdade. A torcida, ela é muito cruel com o menino. Ela é muito cruel. Então, agora eles já estão mais tarimbados. Tu vê que eles já estão dando uma resposta melhor. Eu acho que tem que ter cuidado em lançar os jovens, mas não precisa ter cuidado para tirar os ruins. Entendeu? O Internacional tá com um monte de jogador aí que ainda bem que vai terminar dezembro, tá chegando ao fim aí. Isso aí, Guerrinha. Marcos Guilherme, Musto, Leandro Fernandes, Abel Hernandes, o Wendel, Matheus Justo, isso aí estão tudo com passagem comprada, né? Isso não pode maturar essa ideia. Essa ideia afasta logo, porque eles acabam jogando. E acabando jogando, eles prejudicam. Eles rendem muito pouco. A primeira atitude a ser tomada é tirar aqueles que não auxiliam, aqueles que não acrescem, porque eles jogam. Ontem o Abel teve um erro crasso em Porto Alegre, eu não sei, o Abel, o Leomir, botar o Musto no time. Não, o Musto é carta fora do baralho. O Musto não pode jogar no Internacional. Ele não tem bola, não tem cabeça, não tem mais nada. Ele entra e tem cartão. Eu nem vou falar do gol. O gol é um acidente, tudo bem. Mas ele não acresce. Tira fora. Não está dando certo com o que tem. Arrisca com outras coisas. Tem que procurar soluções. Isso é igual um paciente doente.
Olha, não está dando resultado o remédio que eu estou tomando, eu vou buscar outro. Eu tenho que me curar. Mas Guerra, o que eu estou dizendo só, eu acho que tem que jogar os melhores, mas a ideia que a gente tem, o Inter não usa, o Inter usa. 35% do grupo do Inter é de meninos. O Inter está usando. O Bruno Prachedes jogou 21 partidas, não jogou inteiras, não. Entrou numas. Em outras que ele jogou 5 minutos. O Peglo jogou a 9ª partida, o Peglo teve um problema sério. O Peglo até agosto, ele estava com um problema recuperando uma fissura na coluna. Eu acho que esse é o caminho. O que eu só estou dizendo é o tempo. Eles não podem ser lançados como a solução. Como agora, quarta-feira, contra o Porto, eles vão resolver a questão da base lançado como solução, Léo. Eu vou te dizer. Eu queria entender o que a gente está discutindo. Qual é a discussão? Porque acho que todo mundo concorda que tem que jogar os moleques. Eu acho que a gente está discutindo o processo. O que a gente discute é que não coloca mais vezes e o Inter menos vezes. Eu acho que esse é o debate. O debate que o Grêmio usa... Sei, o que o Grêmio usa mais do que o Inter. Isso. É isso, esse é o debate. Isso é um fato, né? Isso não é nem debate, isso é um fato, porque já acontece. Agora, o debate é se o Inter deveria usar mais, deveria virar política do clube, independente dos resultados, é isso. Tem jogadores que a gente nem sabe. Cezinha, Richard, ganharam títulos aí em categorias de base. A gente nem chegou a ver os caras. Tem um menino lateral esquerdo que foi aproveitado num único jogo. Eu duvido que ele jogue menos. Eu duvido que ele jogue menos que o Wendel. Eu duvido. Ah, não, ele joga menos que o Wendel. Então vem cá, meu filho. Olha aqui. Eu vou te dar um cartãozinho. Tu vai lá no supermercado, entendeu? Tenta pegar de gerente lá. Vai buscar um outro emprego. Manda lá na FMP. Todos vai fazer o curso de direito. Todos me falam que ele é muito bom jogador. Mas por que não bota pra jogar? Ah, não, eu vou improvisar, vai o Jussa na lateral esquerda. Não, bota o cara que é. Não dá pra, tem problemas que não dá pra adiar, pra resolver. Entendeu? E um dos problemas é esse. Até a preta tá brava. Viu só como é que é? Tu quer ver um exemplo? Deixa eu dar outro exemplo, Guerrinha. Eu te interrompi aí, Guerrinha, perdão. Olha só o Fluminense, tá? Se tu pega os jogadores que o Fluminense... O Diogo, tu viu o que a preta latiu ali? Musto. Pode ser. Mas tu olha só o Fluminense. Se tu pegar os jogadores da base que nos anos recentes o Fluminense revelou... Tu tem Richarlison, sei lá, Dodge, João Pedro, Caio Henrique. Olha, são vários bons jogadores. Se não é isso, o Fluminense está quebrado. O Dodge já veio pronto, né? Já veio do Fluminense acaba de quebrar. Fluminense acaba de quebrar. Léo. O Fluminense está perdendo o Odair, que é o grande mentor de tudo Marcos aquilo. Paulo, Pedro, vários jogadores. Né? E aí, se o Fluminense não revela esses jogadores e vende, ele está quebrado. Pedro, João Pedro, Caio Henrique, Richarlison, vários jogadores. Eles não vão, esses jogadores o Richarlison não vão, tinha jogado uma Série B pelo América, né? Ele já tinha se destacado, já tinha uma casca. E o Caio Henrique já tinha passado pelo Atlético de Madrid, já veio pronto, né? Tinha passado pelo Paraná na volta. O Fluminense forma muito, tem razão, Diogo, aproveita bastante. Eles não vão jogar sempre grandes partidas. Tem uma hora que eles vão oscilar. Isso é normal, é do menino. Concordo. Agora, tu tem que arriscar. Bota pra jogar. O Santos está dando um exemplo. O Santos esse dia botou um de 15. De 15. Estavam comprando as velas pro bolo para ele comemorar os 15 anos. Ele entrou. Ah, mas o Santos não tem dinheiro. Não, mas aí não deixaram fazer a festa para não aglomerar, Guerrinha. Não deixaram fazer a festa. Então, entendeu? É a coragem. Bota pra jogar. Ah, não deu certo. Muito bem, dá um tempinho, bota de novo. Mas tu sabe que ele tem a qualidade. Mas não, olha, vai jogar. Quem é o lateral esquerdo? Ah, tem o Léo não sei o que lá que joga. Olha, todo mundo fala muito bem do menino. Então joga o Jussa. Não, mas o Jussa não é lateral esquerdo. Não, mas joga o Jussa. Pô, mas aí é demais, cara. Não, é tu tirar o médico, entendeu? E dizer assim, vem cá, tu é borracheiro, vem fazer a cirurgia. Não, quem tem que fazer a cirurgia é o médico. Pô, quem tem que cuidar, errado, cara.
Guerrinha, quem tem que cuidar do teu condomínio é o Objetiva Administradora, sabe por quê? Porque há 23 anos ela é especialista naquilo que faz. Então, se você tem problema no seu condomínio, objetivacondomínio.com.br, solicite uma proposta. Ela está em Novo Hamburgo, São Leopoldo e agora chegando em Porto Alegre também. Vou repetir, objetivacondomínio.com.br. Chegou o Gimo, ao volta 1h36, o Grupo IES apresenta Special Whisky, Special Week, não whisky, eu tô com whisky na cabeça. Whisky. Acho que eu vou beber. Tá sempre com uísque na cabeça. Ruim não é, ruim não é. Ruim não é, mas eu prefiro vodka Valesa, mas enfim, vamos lá, né? O Grupo IES apresenta Special Week Nissan. De 7 a 12 de dezembro, lote especial de encerramento do ano, com super condições, aproveite, é só na IESA Nissan. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável, não tem adição de açúcar nem água e nenhum tipo de corante, ou seja, você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva, sim, sabor de uva, de verdade, até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral da Aurora. E o crédito consignado Banrisul é digital. Contrate com mais praticidade através do aplicativo Banrisul Digital ou pelo Home Banking. Aproveite! Bom, e o Grêmio, Davi Coimbra, 4-0, 16 jogos, 3 empates, 16 vitórias, quarto colocado, G4, passou o Inter no Campeonato Brasileiro, está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Libertadores. O que o Renato quer mais? O que ele pode querer mais, esse guri? Hein, Davi? Já disse, se o Renato conseguir a chamada tríplice coroa, preparem uma estátua do tamanho do Cristo Redentor para botar lá na arena. Não, mas onde o Guerrinha me ensinou? Quádrupla. O Guerrinha nos ensinou. Como é que é, Guerrinha? Quádrupla coroa? Quádrupla coroa. É que ele ganhou o gauchão, né? No Jockey Club são 4 provas para animais de 3 anos, machos e fêmeas. Quem ganhar as 4, que é muito complicado, porque vai mudando a distância, né? É o animal que é quádruplo coroado. No futebol muda a distância também. O gauchão tu ganha indo a Caxias, Pelotas, a Copa do Brasil tu tem que ir mais para cima, o Campeonato Brasileiro também lá para o Nordeste, e a Copa Libertadores tem que ir para Venezuela. Ele pode ganhar até quíntupla coroa, Pedro. Não, aí não. Quíntupla. Não. Se o Mundial. Quíntupla. O Mundial. Ah, tem o Mundial, é verdade. Pois bom, aí prepara essa estátua do Renato. Agora, o fato é que esse time do Grêmio, claro que ainda, são 16 jogos, e desses 16 jogos faz uns, 10, 11, que o Grêmio está jogando um futebol de excelência. Desde o Fluminense ali o Grêmio joga bem, né? Se o Grêmio ganhar tudo isso, vamos botar uma estátua do lado do laçador ali, sabe onde tem o laçador ali? Se tirar de lugar, bota do Renato ali. Tem que ser maior a do Renato do que a do laçador. É linda do laçador, tá? Lindíssima. Então, Davi, tem vitórias e desempenho, né? Pois é. Esse desempenho o Duda mediu desde o Fluminense, eu acho que ele tem razão. Eu não sei quantos jogos são, mas são uns 10, eu acho. Contra o Fluminense e a volta do GPR. Isso, são uns 10, né, Maurício? Acho que é por aí. Então, 9 jogos. 9 jogos do Fluminense para cá. Se ele seguir nesse diapasão, esse time do Grêmio se iguala e talvez supere até aqueles grandes times de 2016, 2017, porque está jogando muito. E está com um elemento que esses outros times não tinham, que é o centroavante que no meio da área ali faz gol de cabeça, por exemplo, que é o Diego Souza. Se botar na cabeça dele, de 3 entra 2. É incrível. Ele me lembra os grandes cabeceadores da história do futebol gaúcho, Escurinho, Neca, Jardel, Dario. Ele está demonstrando uma característica assim, que eu nem sabia que ele tinha. São duas coisas que correm em paralelo aí, viu, Davi? O Duda Garbi vai lembrar que no primeiro jogo do Diego Souza no Grêmio, teve um cruzamento da esquerda, ele entrou atropelando o zagueiro, goleiro, tudo de cabeça, botou a bola para dentro. Se não me engano. Atropelando no sentido sem fazer falta, né? Subindo e cabeceando. Então ali a gente começou a ter essa qualidade. Foi impressionante. E aí, são duas coisas em paralelo, Pedro, que acontecem, elas não são excludentes, mas elas acontecem em paralelo mesmo. Primeiro,
O Renato me parece ter razão quando diz que hoje o Grêmio joga o futebol mais bonito, o melhor futebol do Brasil. Sim. Qual é o atenuante que você tem que colocar nisso e que carece ainda da amostragem, como, por exemplo, ganhar do Santos na Libertadores dentro de casa ou fora de casa? É que até agora, por uma questão de calendário, o Grêmio não enfrentou nenhum time do seu nível. O Fluminense tem camisa grande, mas não tem a qualidade do Grêmio. E do Fluminense para cá, o Grêmio ganha do Fluminense, ganha do Ceará, ganha do Guarani do Paraguai, ganha do Cuiabá, ganha do Vasco. Camisa do Vasco pesada, qualidade do time para ser rebaixado. Isso é culpa do Grêmio? Não, não é. O Grêmio ganhou e jogou bom futebol de quem apareceu na frente. Então nós ainda não temos a amostragem do grande time, como o Santos pode fazer frente ao Grêmio quarta-feira, para a gente dizer, rapaz, agora não resta mais dúvida. Mas em paralelo a isso, eu tenho para mim que a evolução do Grêmio tem muito mais a ver com o próprio Grêmio do que com a qualidade dos seus rivais. Porque a entrada do Jean-Pierre com o Darlan Matheus e com o Maicon voltando, o que o Maicon jogou de bola ontem é um negócio extraordinário. Então, o Jean-Pierre com esses caras, a diferença é enorme. E qual é a diferença do Grêmio para os outros anos, comparado agora? O Grêmio incorporou o seu elenco. A melhor notícia do Grêmio, depois da goleada de ontem sobre o Vasco, afora o próprio resultado, é que sem o Jean-Pierre, o Grêmio teve um armador. Que arma diferente, ele não tem o brilho do Jean-Pierre, mas ele cumpre a função da armação. E assinou essa armação com um golaço, com um gol maravilhoso que foi o Pinares. Então, sem o Jean-Pierre, o Grêmio conseguiu ser competitivo e competente. Essa é a notícia do domingo. Eu acho jogador que se mexe, né? É jogador de movimentação, isso é interessante. Eu tô com o Maurício, eu vou dar uma esperadinha ainda. Eu não digo que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil, mas tem um dos melhores futebol do Brasil. O que chama muito a atenção no Grêmio é que, diferentemente da maioria dos clubes brasileiros na atualidade, eu não sei se pela pandemia, eu não sei se é por ordem que vem da comissão técnica, não sei se é por vício, eles fazem 1-0 e vem tudo para trás para defender o resultado. O Grêmio não. O Grêmio faz 1-0, vai atrás do segundo, do terceiro, do quarto. O Grêmio não vem para trás. O Flamengo é outro que não vem para trás. O Palmeiras, até o Palmeiras vem para trás. Então, essa é uma diferença importante nessa hora. Por quê? Porque quando tu está em vantagem, trata de ampliar a vantagem para liquidar logo a coisa. Mas a maioria acaba optando por outra sistemática. Não, nós fizemos a vantagem, vamos segurar a vantagem. E no final, quase sempre acabam vitimados. O Grêmio tem essa vantagem sobre os outros. Agora, sabe o Guerra, que eu estava... Dá para comparar do Grêmio com ele mesmo. O Grêmio, por exemplo, aqui na Arena perdeu para o Sport, sofreu com Fortaleza, empatou com Fortaleza. O Grêmio tinha atuações ruins. E o Grêmio de agora, embora os adversários não sejam, como disse o Maurício, tops de linha, mas o Grêmio faz o resultado e tem rendimento, Duda. Eu vou te dar 2 dados que mostram a diferença e a evolução do Grêmio, tá? Tu falou ali Grêmio e Sport, né? Acho que foi Grêmio e Sport que tu falou. Grêmio e Sport, eu vou te dar o time, tá? Do Grêmio e Sport, e aí tu vai me dizer quem é que era da base do Grêmio, tá? Vanderlei Orejuela, Jeromel Kahneman Cortez, Matheus Lucas Silva, Alisson, Thiago Neves, Everton Genérico e Diego Souza. Tá? Entraram Robinho, entrou Isaac, Pepe e Jean-Pierre. Entraram eles, essa gurizada toda entra no decorrer do jogo. Esse é o jogo em que o Jean-Pierre entra no lugar do Lucas Silva de segundo volante, né? Para tentar. Olha a diferença de pensamento para iniciar um jogo, para iniciar um combate num jogo que o Grêmio precisava vencer. Outra coisa que eu também entendo que fez uma diferença muito boa, positiva para o Grêmio. O Grêmio contra o Guarani, ele começou com o time de Vanderlei Orejuela, Brás, Rodrigues Cortez, Darlan Lucas Silva, Ferreira, Jean-Pierre, Pepe e Churin. Repete apenas 3 jogadores para uma nova vitória convincente, jogando bem. Com Paulo Vitor, Ferraz, Jeromel, Brás e Barbosa. Matheus, Maicon, Ferreira, Pinhares, Pepe e Diego Souza. 3 jogadores só começaram, que são iguais. Ou seja, ele mudou 8 jogadores. Isso aí, primeiro, mostra que o Grêmio tem um grupo, tá? Mostra que quando o time é pior, o Grêmio ganha o jogo. E ele já não negocia mais.
Não negocia mais. Em casa, ele não tem mais negociado. Não tem que passar susto. Pode ser que demore até 40 minutos para fazer um gol. Mas aí vai ganhar o jogo. Isso, eu não estou dando opinião, isso eu estou dando informações. É o que está acontecendo agora. Né? Há rendimento e há vitória, há resultado. Agora tem uma excelência no Grêmio, né? Que é o seguinte, o centroavante do Grêmio, a gente vê que ele não come soufflé. Ele se alimenta, a gente vê que é muito arroz, feijão, carne, batata, aquelas comidas calóricas. Tu vê que ele é um cara grande, Pedro Ernesto, como tu, assim, sabe, um cara forte, né? O zagueiro bate nele e o zagueiro cai. Né? Ele salta e ele vence os outros porque ele tem a imposição física. Ele não é deslocado por um jogadorzinho. Né? Isso é importante. A gente vê na história da dupla Grenal, esses grandes centroavantes, grandes mesmo, por exemplo, vamos pegar dois dos maiores, talvez os maiores, que tenham jogado nessa posição no dupla Grenal, Cláudio Omiro e Alcindo. Jogadores fortes, retacos, é verdade, né? Assim, mais baixos do que o Diego Souza, mas jogadores fortes. Isso é importante para um jogador aí desse estilo, né? Sobretudo quando os times jogam como joga o Grêmio. O Juarez outro forte. Né? Era o Geraldão, Dario, né? Todos os jogadores com consistência para aguentar o tranco da zaga. Mas ele tem mais uma qualidade. Essa qualidade é impressionante. Por isso que eu sempre advogo a presença do Vitor Ferraz e do Diogo Barbosa. Ele cabeceia como poucos. Ele é o maior cabeceador que tem hoje. Pelo menos o que eu estou vendo aí no futebol brasileiro é ele. Agora, a bola tem que chegar nele. O que o Orihuela e o Cortez não conseguem jogar a bola nele. Aí o Grêmio desperdiça esta qualidade que tem o Diego Souza, que é uma qualidade que está fazendo diferença. Agora, sei lá quem é que o Renato vai escalar. O que se sabe, Guerrinha, mas é que... Pedro, não, o Diego Souza, ele é um volante, meia de origem, mas parece que ele nasceu centroavante, né? Além de ter impressionante. Cabeceio, ele está sempre bem posicionado. Sempre. Não, ele está bem posicionado para fazer o gol também, né? Tem gol em Grenal que ele faz num rebotezinho ali, tem outro gol em Grenal que ele domina dentro da área, tem dois na marcação, ele dá para trás, o PP entra sozinho, faz o gol. Ele tem algumas qualidades que são... Pena que ele está no fim, né? Que ele já não tem mais mobilidade, essa coisa toda. Se ele tivesse descoberto há 6, 7 anos atrás que ele era centroavante, seria um dos grandes centroavantes do futebol mundial, sei lá o que ele poderia fazer, porque ele tem algumas qualidades que são realmente importantes. Agora, Guerrinha, eu queria saber de ti o seguinte, Guerrinha, nós vimos o Santos jogar contra o Palmeiras sábado na Vila Belmiro. O grau de dificuldade que o Grêmio vai enfrentar contra o Santos, é isso que é importante? Bem maior do que tem enfrentado, não tenho nenhuma dúvida. Primeiro porque é outra competição. Segundo porque é uma disputa nacional. Né? E terceiro, porque o Santos vai fazer disso uma Copa do Mundo. O Santos sabe que não tem chance de ser campeão brasileiro. O Santos não está na Copa do Brasil. O que sobrou para o Santos? Sobrou a Libertadores. Então ele vai fazer desse jogo o jogo da vida dele. O Grêmio terá que necessariamente abrir a vantagem aqui, para não deixar ter que decidir lá dentro da Vila. Eu acho que o Grêmio é favorito, mas vai ter muito mais dificuldades, pelo menos na teoria, do que teve contra Vasco, Cuiabá, Juventude, essas coisas aí, Guarani do Paraguai. Agora é um jogo cabeludo. O Grêmio vai precisar jogar o limite. No sábado, o jogo de sábado na Vila Belmiro foi um parâmetro de tamanho de jogo que nós teremos quarta-feira, porque era Palmeiras e Santos. Era um clássico regional, mas o tamanho não era pelo clássico, e sim pelo tamanho do Palmeiras. O Santos, durante o jogo foi 2-2, o Santos, ao longo dos 90 minutos, ele esteve muito perto de ganhar e muito perto de perder em momentos diferentes da partida. Quando o Palmeiras tomou conta do jogo, ele tomou conta porque marcou o Santos adiantado e tirou aquela troca de passos que sai do Pituca, que é um volante canhoto de boa qualidade. O Palmeiras foi lá e não deixou essa saída acontecer de forma fluente, como é o momento ideal do Santos. Ou a troca de passos que vai chegar no Marinho ou vai chegar no Soteldo. E as vezes em que o Santos conseguiu ter supremacia no jogo, foi o Palmeiras, depois de ter a sua vantagem, trazer essa marcação mais para trás, porque afinal de contas não se faz 90 minutos de marcação alta, nenhuma condição física suporta. Quando o Santos teve espaço para acionar o Marinho e o Soteldo, mas especialmente o Marinho, né, que é o principal protagonista, aí o Santos fica muito perigoso.
Porque o Marinho está numa levada em que ele não faz só o gol, ele é um assistente ou um pré-assistente. No primeiro gol, Pedro, é ele que dá o passe para o cara que passa do lado dele, que eu não estou lembrando agora quem faz o cruzamento, é o Caio Jorge, se eu não me engano. Caio Jorge. O Marinho tá com a bola, o Caio Jorge passa por trás dele, o Marinho acerta a pré-assistência e o Caio Jorge está no Pituca. Né? E o Pituca está de mais difícil. Exato, mas o mais difícil foi o passe do Marinho, porque tinha a questão do impedimento, ele tinha que esperar que o Caio Jorge passasse. E aí ele esperou o tempo certo ter o toque. E aí o cruzamento é um cruzamento normal, porque a bola chegou no fundo do campo, cruzamento normal, e o Pituca de centroavante. O Pituca é o Maicon deles, é o cara que aparece lá dentro do gol. Pois né? E o Grêmio faz isso. Eu vou escrever sobre isso amanhã, Pedro. Estava pesquisando aqui. Para mim, o Marinho e o Soteldo são os caras que aparecem mais. Se vai escrever, eu vou ler, com certeza. Ah, que bom, Pedro. Então já tenho 2 leitores, tu e a Dona Idemo, minha mãe. Isso. Não, mas olha só, Pedro. também, Léo. Já estamos em 5. Mas assim, eu vou pedir para vocês, vocês leiam no papel, mas cliquem lá também no site, tá? Tá, sim, vai fazer número lá, né? Isso. Claro. Tá. Vou fazer isso aí, tá. Mas enfim, eu estava pesquisando aqui a história dele, porque vendo o jogo do Santos, eu já tinha percebido em outros jogos, tudo no Santos passa por ele. Tudo passa por ele. É um cara que ele é organizador do Santos. O Marinho e o Soteldo aparecem mais porque são os jogadores terminais. Mas esse jogador é que faz o time do Santos andar. E é um cara versátil, né? Ele pode fazer as 3 do meio, ele pode até ser lateral, o Maurício disse agora. Fala no Pituca, né? Centroavante, determinado... Exato. É um jogador que o Grêmio precisa ter muita atenção, porque ele é o organizador do time do Santos. E o bom é que se chama notícias Pituca, né? Não é mais aquele negócio, Anderson Carvalho. Não é Pituca, com Milton Nascimento. Pituca é um apelido, legal. Só da atualizar, gente, aqui o programa de 2 notícias, ô Maurício. O Muricy Ramalho está de fato saindo do Sport TV. O Sport TV acabou de confirmar agora no Seleção Sport TV para assumir um cargo no São Paulo, um cargo de gerência técnica, caso o Júlio Casares vença a eleição do sábado. É muito provável que vença. E o Odair Hellmann, ao final do ano, termina o contrato dele em dezembro, deve estar indo para o Al Wassel dos Emirados Árabes. Campeonato, Diogo? O contrato dele termina em dezembro. Diz que é uma proposta, assim, R$600 mil por mês, 2 milhões, uma grana de dólares num contrato de um ano, é muita grana mesmo, muito mais do que ele recebe no Fluminense, e ele iria ao final do contrato. Ele já não recebe quando recebe, né? Ele dirige até muito mais do que ele recebe a cada 90 dias. Isso, Maurício. Porque aí não chega a ser um abandono completo, né? Porque ele não sai imediatamente. Ele vai terminar o contrato. Quando termina o contrato, ele simplesmente não prorroga o contrato até o fim do campeonato. E é uma coisa que vai dar ao Fluminense um certo fôlego para, em menos de 30 dias, é verdade, mas não é para 3 dias, né? Em menos de 30 dias, o Fluminense precisa alcançar uma peça de reposição que vai colocar um teto novo no Fluminense. O Odair, pelo seu trabalho, estava abrindo a possibilidade de o Fluminense pegar até uma vaga direta de Libertadores. Eu não acredito que alguém consiga substituir o Odair fazendo a mesma coisa. Mas o que o trabalho do Odair já fez, se a gente comparar, o Fluminense não dá para comparar com o Flamengo hoje, o Fluminense vai comparar com o Vasco e o Botafogo. Então pega o Vasco e o Botafogo, que até a rodada 38 vão lutar só para não cair. O Odair já tirou o Fluminense do risco de rebaixamento. Para o atual Fluminense, isso já valeria um busto na entrada das Laranjeiras. Não, o Fluminense teoricamente disputa título, Maurício. Ele tem condições de ser campeão. Claro que não vai ser. Não tem a qualidade para isso, mas eu digo que o Vasco e o Botafogo que vão lutar para não cair, o Fluminense já não está pensando nisso, né, Pedro? Ele está embretado lá, né? Está no meio dos grandões, né? Pintou a chance aí ou pro Fred ou pro Ganso. Boa ideia. Olha aqui, ó. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Facate em 15 de dezembro. Se você quer qualidade, você quer a Facate. Repito, até 15 de dezembro, inscrições gratuitas, e elas são feitas até o dia 14, tá? O vestibular é dia 15, a Facate, lembrando. LG, leite gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. Nós vamos fazer o intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouco mais do Inter, sobre o que o Inter vai encontrar na Bombonera, quais são as possibilidades. Tem o Inter, enfim...
oportunidade, qualidade para tentar reverter, apesar de todas as dificuldades de jogar contra o Boca em desvantagem, enfim, tudo isso nós vamos tratar logo depois do intervalo comercial e das notícias que chegam aí no futebol da Gaúcha, tá legal? Voltamos em seguida com a sala de redação. A Objetiva Condomínios tem a solução para o seu condomínio, garantindo qualidade e efetividade na assessoria prestada. Conta com gestores especializados que auxiliam o síndico e condôminos na busca de soluções. Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse Objetiva Condomínios. São 2h03, estamos de volta em nome do Banrisul Digital. Quer praticidade, contrate seu crédito consignado pelo aplicativo. O que o Inter tem que fazer para enfrentar o Boca Juniors em condições de ganhar do Boca e trazer a classificação? Me conta aí, Maurício, tu que sabe tudo. Não, eu não diria isso, mesmo com toda a vaidade que eu tenho, eu não diria isso, Pedro. Mas a vaidade é grande, mas não chega tanto, é isso? Eu tenho limites, eu acho que a melhor coisa que o Abel pode fazer, ele que vai estar à beira do campo de novo depois de tanto tempo, né, recuperado do coronavírus, é respeitar o que o campo está lhe informando. Por exemplo, discutir se o Yuri Alberto é titular ou não, se faz a função essa ou aquela, já está vencido, né? Não vamos mais nesse caminho. Mas se o campo está mostrando que o Praxedes é capaz de ser um segundo volante melhor do que Musto com Lindoso, Dourado com Musto, Dourado com Lindoso, porque eles são o mesmo jogador, o que cansativamente a gente diz aqui há tanto tempo, se é o mesmo jogador fazendo mais de uma função, eles não são capazes, o Inter vai jogar com menos. Vai jogar com menos um. Isso é pura matemática. Acontecia ontem, mais uma vez. Pois bem, no que sai, mas então ele é a solução, ele vai ganhar do Boca com o gol dele. Não, a gente já sabe o que não é solução. O Praxedes não vai entrar como o cara que vai resolver a vida do Inter, como o João Peglov também não entraria, mas a gente já sabe quem é que não resolve a vida do Inter. São os jogadores nota 6, dos quais o elenco está cheio e cuja resposta mediana traz resultado mediano. Então o que o Abel vai poder fazer, com o que o campo lhe mostrou ontem, é abrir novas possibilidades. Eu acho que o Inter vai, Maurício, eu acho que o Inter vai repetir o começo do segundo tempo, quando ele até teve um equilíbrio, conseguiu segurar o Boca. Que esse time do Boca, ele é muito forte pelos lados, né? Pelas bandas, como eles dizem. Com o Buffarini pela direita e com o Fabro lateral pela esquerda, tem o Vija, né? O Vija jogou ontem pela direita contra o Tadjeres, mas ou ele joga pela direita e o Cardona pelo outro lado, eles vão invertendo. Mas é pelos lados, o jogo do Boca é muito forte pelos lados. Eu acho que o Inter vai botar uma dupla de volantes, e ontem o Leomir deu uma pista na coletiva, o Diogo até estava na jornada, né, Diogo? Disse, a gente está preparando alguma coisa diferente, ele elogiou muito o Yuri Alberto, que sabe jogar pelo lado. E o Inter equilibra o jogo no Beira-Rio a partir do momento que o Maurício fecha o lado direito, né? Eu não sei se ele não vai repetir essa ideia. Tem o Edenilson de volta, talvez ele coloque dois volantes, Lindoso e Dourado, Patrick fechando a esquerda, Edenilson na direita e Yuri Alberto e Galhardo na frente. Fica um time robusto, um time forte fisicamente e com dois atacantes de movimentação. Pode ser um caminho. O Internacional precisa, acima de tudo, da ressurreição do Galhardo. Galhardo vai ser muito importante. O Inter precisa fazer gol, cara. Não adianta defender bem. Defendeu bem, como é que foi? 0-0, tá fora. Não, o Inter tem que fazer gol. Então vai precisar muito, muito, muito da ressurreição do Galhardo. O Galhardo tá numa fase que eu vou te... É verdade, Guerrinha, e até porque os últimos gols, né, convertidos pelo Internacional, se a gente for pegar, né, para fazer esse retrospecto, foi só da gurizada, né? O Yuri Alberto, o Nonato, o Peglo, o Maurício, né? Nessa era nova do Abel Braga, nenhum medalhão fez gol, nem o Edenilson, nem o Galhardo, nem o Moledo, nem o Cuesta, enfim, foi só a gurizada que colocou a bola pra dentro da rede. Em pouco número, ok, mas pelo menos a gente já está dando sinais de melhora. Eu acho que o Inter tem algumas coisas boas. Uma delas, que me parece essencial para esse jogo, porque não dá para tomar gol também, né? Tomar gol tem que fazer mais gols, e aí o Inter não tem tudo isso, né?
volta a dupla Moledo-Cuesta. Essa dupla, no ano passado, quando ela teve permanência, porque depois veio o Cudê detestava o Moledo e não botava o Moledo. Mas essa dupla, ano passado, foi uma das melhores duplas de zaga do país, assim, com sobra de eficiência. Então, isto está de volta, está recuperado no Internacional. E a outra questão que eu acho que o Inter tem que dar um jeito de explorar, e eu passo para ti isso aí, Diogo, tá? Porque tu é o cara que sabe tudo também, tá? É o seguinte, o Inter está tendo no Yuri Alberto, alguma coisa que o Grêmio tem no Diego Souza, ou seja, levanta na área, ele é bom cabeceador, ele tem 2 gols de cabeça que levantaram na área, ali na pequena área, ele subiu, ele antecipou, ele teve o tempo da jogada e teve o cabeceio mortal. Tá entendendo? Então, eu acho que o Inter tem que, de alguma forma, evoluir para esse dado. Ontem até foi um cruzamento do Marcos Guilherme, deu bem na cabeça dele. Uma coisa maravilhosa, aquele cruzamento do Marcos Guilherme, que a gente critica tanto, mas ontem ele foi notável nisso aí. E tá ali o grande cabeceador. Tem que explorar isso, né? Entre 3 zagueiros, né? O Atlético jogou entre 3 zagueiros, ele subiu certinho, cabeceou para baixo, né? O primeiro gol que ele faz assim. Eu acho, Pedro, que, bom, o Inter tem que ganhar o jogo, né? Para levar para os pênaltis, obviamente, né? Mas ele não vai, obviamente, né? Na bomboneira mesmo, sem público, com tudo que o Borja está fazendo. Se o Inter ganhar o jogo, não sendo por 1-0, está classificado, né? 2-1, 3-2, isso aí tudo é do Inter, né? Isso, exatamente. 1-0 é pênalti. 1-0 é pênalti. 1-0 é pênalti. O que eu acho, Guerrinha, assim, é que o Inter não vai, assim, ser aquele time que vai propor jogo, vai pressionar, até porque não é a cara do Inter do Abel, acho que ele não vai fazer isso. Eu tô achando, assim, que o Inter vai lá com um losango de meio campo, sabe? O Rodrigo Dourado, que aliás voltou muito bem, a gente tinha aquela expectativa, o Rodrigo Dourado tem que entrar aos poucos. Cara, ele entrou na fogueira e tá dando conta do recado, ele já é um bom volante, de fato. Não tem tanta mobilidade assim, mas ele tem errado poucos passes. Aí Edenilson, Patrick, tem que fazer a escolha de quem vai ser o jogador mais lá na frente, né? E depois Yuri Alberto e o Galhardo. Não sei se vai ser o D'Alessandro para uma ideia mais criativa, ou se um outro jogador para uma ideia assim de se defender pra caramba. Mas eu acho que esse jogo tem que ser o D'Alessandro, né? Esse jogo tem que ser o D'Alessandro. É um jogo muito dele, né? Pelo tamanho. Pelo tamanho, pelo enfrentamento contra o Boca, pelo respeito que ele produz ao adversário. Isso. Porque daí sabe o que tu faz, Pedro? Assim, não, desculpa, Maurício, só para fechar rapidinho. Aí na hora de voltar, claro que o D'Alessandro não vai conseguir voltar área a área. Bom, o Yuri Alberto mostrou ontem no jogo que ele, além de estar dentro da área, ele consegue acompanhar a lateral. Ele acompanhou o Guga o tempo inteiro, cansou no segundo tempo, mas ele pode dar essa contribuição. Bom, e aí fica na hora de marcar, o Galhardo e o D'Alessandro ficam lá na última linha e o Yuri Alberto baixa aqui para fazer uma linha de 4. Dá para fazer essa composição. Entre os jogadores que eram quase secretos para o grande público, né? Não foi nada mal o zagueiro, né? O Lucas. Eu ia perguntar isso para vocês, eu achei que ele foi melhor que o Zé Gabriel até. Pois é, mas o grande mistério é por que jogadores como ele eram tão secretos, da mesma forma como o Praxedes para jogar talvez tivesse que entrar na justiça. Essas coisas é que atrasam o Internacional. Eu sei que vocês discutiram isso, eu estava no carro e ouvi parte da discussão que vocês faziam no primeiro bloco. Mas se tem uma coisa que com qualquer presidente o Inter pro ano que vem tem que revisar, é a velocidade do seu aproveitamento e a convicção da sua estratégia de aproveitamento dos caras feitos na base. Se você vai encher o seu elenco de jogador nota 6 só porque eles são supostamente cascudos, cancele essa ideia, porque essa ideia nasce morta. Se você não tem dinheiro para trazer um jogador nota 7 para cima, compõe a base do seu elenco, e mais do que 1/3 do seu elenco, com jogadores que você mesmo fez, em cima dos quais você pode trabalhar e depois ter resultado financeiro. Porque você encher o seu elenco de jogador nota 6, por pura matemática, a resposta que você terá será uma resposta nota 6. Aliás, o Inter foi eliminado, viu, Davi? O Inter foi eliminado da Copa do Brasil justamente pelos cascudos. O técnico Abel, por estratégia, escalou os cascudos para jogar contra o América Mineiro. Ganhou de 1-0, mas o gol não foi do cascudo, foi do Yuri Alberto, e aí nos pênaltis ele acabou eliminado. Ou seja, se ele tivesse procurado respostas em algum guri, talvez ele tivesse também resposta dentro de campo diferente, né? O ideal seria naquele jogo não ter marcado aquele gol, né? Aquele gol ali foi sacanagem. Marca o gol aos 48, depois perde nos pênaltis. Então não marca o gol. Perdia direto, né? Claro, perde direto, tem muito menos desanimador. Muito do que o Inter está sofrendo agora é por causa daquele gol. Às vezes um gol faz mal. Não faz mal, Davi. A gente criou a chance de passar, Davi.
Mas o Inter lançou bastante gente, né? Faz mal, Pedro. Eu tava... Quer ver uma coisa? Mas não esse, Davi. Aqui. Esse fez mal. Esse aí, se o Inter não fosse para os pênaltis, teria sido uma derrota melancólica, mas comum. Aí foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis, ficou mais abatido ainda, entendeu? A ideia, a impressão que passou foi assim, não adianta. Nada que for feito, nem um gol assim, enlouquecido aos 48 e tal, vai adiantar. Entendeu? Não, mas tu sabe que esse gol, pelo menos, é a única vitória que o Abel tem, né, nos 90 minutos desde que assumiu. Né? Então, foi um gol importante. Tu acha que é um consolo? Eu acho que no final das contas, eu pelo menos vibrei muito. Eu vibrei muito. Inclusive... Tu vibrou? Vibrei muito e pensei assim, bom, agora nos pênaltis é loteria, se realmente não passar, bom, aí é azar, né? Não teve a eficiência para converter, né? E quando o Galhardo errou ainda a primeira cobrança, eu falei, tá aí, né, quando a fase é ruim, né, é aquele clima, né? Compra um circo e o anão cresce. Ô Pedro, só para dizer que o Jean-Pierre vai estar no Bem Amigos hoje, às 10 horas, né? Eu depois também. E o Maurício, bom, ótimo, então a gente vai poder repercutir amanhã, porque o Maurício vai ter uma oportunidade. Maurício e Jean-Pierre, pronto. Não, mas acho que é importante, porque esses tempos teve o Cudê, que foi bem interessante, teve o Galhardo esses tempos. É sempre bom ter alguém da aldeia aqui para a gente poder depois repercutir, porque às vezes surgem respostas diferentes, eles têm mais tempo também para falar, né? O cara fica às vezes uma hora lá conversando com eles. E uma coisa, né, Duda, que a gente já pode antecipar, e não é nem a pretensão de falar pelos parceiros lá do centro do país em relação a isso, mas aquela entrevista com o Cudê, no momento que o Cudê e o Internacional viviam, ela foi uma entrevista que deu ao Cudê também essa naturalidade de falar mais, porque era uma entrevista de aprovação, né? O Cudê fazia um trabalho bom, o Inter tinha boa condição na tabela em todos os campeonatos, então o Cudê pôde explicar do seu jeito por que as coisas aconteciam segundo a própria visão. Hoje, se você pensar em todo mundo que vai estar no Bem Amigos, as perguntas ao Jean-Pierre serão todas perguntas inovatórias, serão todas perguntas do tipo, rapaz, explica aí como é que você é tão diferente, porque é o que ele nos coloca, né? O que o Jean-Pierre está colocando desde que virou de novo titular e protagonista no Grêmio com a camisa 10, é a gente tentar entender de que maneira aconteceu esse amadurecimento, essa maturidade toda dele. A gente já cogitou aqui que tem a ver com a maneira que o Grêmio passou a lidar com ele e também com a forma com que ele passou a ver a vida. Ele teve coronavírus, o pai dele quase morreu de coronavírus, lá pelas tantas deu um clarão no Jean-Pierre do tipo, eu não posso perder essa oportunidade na minha vida, eu sou um jogador muito diferente, eu sou muito raro, eu tenho que fazer valer. E o Grêmio que estava cogitando, não, deixa ele tomando um banquinho, não, parei um pouquinho, ele é muito raro. Nós temos uma joia na mão, nós temos que valorizá-lo. E aí o cara vira camisa 10, aí ele toma consciência do tamanho que ele tem e as coisas andam positivamente, né, Pedro? E eles vão se surpreender, os nossos colegas lá do Bem Amigos, com a forma, digamos assim, extremamente competente de expressão, que nos surpreendeu. Fala muito bem, né? Que nos surpreendeu. Porque a gente eu nunca tinha ouvido entrevista dele, a primeira entrevista que eu vi, eu fiquei muito impressionado. Ou seja, quem sabe o que quer, quem tem noção do que está acontecendo e tem todo esse futebol, olha, dificilmente não vai dar certo. Pedro, são 2h17. Não, desculpa te interromper, Pedro. Não, o Maurício vai lembrar, a gente conversou com ele depois de um gauchão lá na RBS TV. Foi. E ele é um papo muito fluente, assim, ele não tem aquela coisa que o repórter vai fazer uma pergunta para uma pegadinha, ou que é uma pergunta contra, sabe? Ele bate papo mesmo. Ele não tem essa coisa de... Porque tem muito isso, às vezes os técnicos, os jogadores, às vezes vão para uma entrevista assim, achando que eles vão enfrentar um exército. E ele não, ele faz resenha mesmo, ele conversa, e aí ele vai contando, ele vai falando, assim, é um papo tranquilo. Com o Jean-Pierre, é bem legal mesmo. Vale assistir o Bem Amigos hoje. Vale assistir. Olha aqui, se você quer ter um gramado sempre em dia, 19 minutos, este é o Sala de Redação. E nós temos aí uma rodada de meio de semana que é espetacular. O Grêmio jogando contra o Santos pela Copa Libertadores da América, a primeira partida, e o Inter jogando a partida de volta contra o Boca Juniors. O Inter tentando chegar nas quartas de final, onde o Grêmio já chegou. E se ganhar, o Inter terá o Racing. É isso que nós temos pela frente, né? E o Grêmio, se passar, do Santos tem... Quem é que me ajuda aí? O Grêmio?
O Grêmio se passa, é Palmeiras, não, Palmeiras... Não, é River e não, é Racing Palmeiras. ou Inter ou Palmeiras. O Racing pega o Inter. Palmeiras e Libertar. Palmeiras e Libertar. Palmeiras e Libertar. E do outro lado da fase é Palmeiras e River é de um lado e o Boca e Grêmio é do outro. Isso. Agora, eu tenho uma dúvida aí, o Pedro está falando, o Duda falou da participação do Jean-Pierre no Bem Amigos. Ele está pronto para jogar quarta-feira? Já está... Sim. Definido? Já ter jogado ontem, inclusive. Ficou no banco. Estava no banco ontem, mas vai jogar na quarta, pode ter certeza. E o Luiz Fernando? Mas aí deixa eu te dizer uma coisa para ti, como diria o professor de português aquele. Deixa eu te dizer uma coisa para ti. Se o Luiz Fernando não jogar o Ferreira com o que jogou ontem e com essa qualidade rara do 1 para 1 que ele tem, ele vai fazer o lateral esquerdo do Santos, que é bom apoiador, se preocupar muito com ele, viu? O Ferreira não é um jogador pronto, o Ferreira não é um jogador ainda do tamanho do PP, que tem uma evolução mais fulminante, mais rápida, mas essa qualidade rara do drible, da inventividade de sempre propor o 1 para 1, isso faz do Ferreira um jogador muito especial. E se o Renato quiser criar alguma coisa nova, eu acho que tem pouco tempo para isso, mas ele poderia até mesmo testar o Pinares no corredor, se não tivesse o Luiz Fernando, né? O Pinares no corredor e o Jean-Pierre centralizado. Aliás, jogou bem. Porque ele é bom, ele foi o melhor em campo ontem para mim, Duda, o Pinares. Não, jogou muito bem, cara. Não, mas eu prefiro o Ferreira. É curioso esse negócio. Eu também. Gurizada, esse negócio de adaptação. E acho que é verdadeiro. Tu conversa com que outro jogador que chega de fora, o cara te diz, cara, tem que se adaptar, de verdade. Agora o Pinares, o Churin também, cara, os caras parecem que estão jogando aqui. O Pinares, uma menor amostragem, tá? Não vou ser também tão otimista. Agora, o Churin parece que joga no Grêmio aí há um tempão. Tipo assim, só saiu jogando, né? Não tem problema nenhum com os colegas. Mas isso é um problema muito pessoal, né? Mas a gente toma como regra. Tu não acha que a gente toma como regra? Mas cuida bem. Ele, quando saiu lá do time dele, lá do Cerro Porteño, né? Tá? Ele fez uma declaração de agradecimento, que foi uma das coisas mais comoventes que eu vi esse ano, agradecendo ao clube que lhe prestou a oportunidade de trabalhar, de ganhar um salário, sustento da sua família. Então ele parece, por aquilo ali que eu vi, que ele é uma pessoa superior. Então chegou aqui no Grêmio e não teve dificuldades. Eu acho que esse Churin é um grande cidadão, pelo que eu estou entendendo, assim, é uma figura humana maravilhosa. Não, eu levantei essa questão, Pedro. Ele foi capitão muito por uma homenagem, já foi capitão. Sem dúvida. Mas se mostra muito ambientado ele e parece o Pinares também, um jogador que e isso, sabe o que é legal também, se a gente pode ampliar outro dia, quebra, entre aspas, algo que se falava que o Renato não gostava de estrangeiro, de trabalhar com o estrangeiro. Esse ano já veio o Orejuela, que tem jogado, o Grêmio parece estar lutando para ficar com ele. Vem o Churin e vem o Pinares. Isso mostra, não sei se uma evolução, porque não sei se tinha algo. Eu gosto de estrangeiro vagabundo, o cara que não quer trabalhar. Aí eu ia concluir. Exatamente. Ele não gosta de cara que não gosta de trabalhar. Eu também não gosto, entendeu? Aí tudo bem. Ele não tem nada de idioma ou de nacionalidade. Eu gosto do Maurício, por exemplo, que o Maurício não sai do ar nunca. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, meia-noite, 5 horas da manhã. Obrigado, Maurício quer trabalhar. Bota o microfone. Bota o microfone. E uma mulher, o Maurício vai no microfone. Essa já é uma conclusão sua que eu não vou avançar no debate porque não interessa aqui, né? Mas em relação ao Churin e ao Pinares, do que o Duda vinha dizendo, veja que não são jogadores que a direção propõe e o Renato aceita. Segundo o próprio Renato, ele pediu o Churin e na entrevista de pós-jogo ontem ele disse que ele pediu o Pinares. Então ele não está olhando a nacionalidade dos caras, ele olhou a funcionalidade deles. Aí, Maurício, aí eu vou te dizer o seguinte, eu também não gosto muito dessa história do treinador, eu quero o Musto, eu quero não sei quem, sabe? E depois ele vai embora e fica com o Musto, tá? Porque eu quero dizer o seguinte, o Renato é um treinador diferenciado, ele é longevo dentro do Grêmio, ele é o treinador que mais jogos teve no comando do futebol do Grêmio. Então, para o Renato, tu tem que dar uma distinção que tu não pode dar para outros treinadores que chegam
Tá entendendo? E já querem mandar em tudo e trazer os jogadores dele, daqui a pouco não dá certo, tu tem que mandar embora. O Renato, pelo que eu estou imaginando, o Renato faz 21 e faz 22. Ele faz a gestão toda do Romildo no Grêmio. A menos que o Flamengo tenha um surto, queira contratá-lo por uma fortuna ou coisa parecida. Eu já não sei se o Renato vai querer ir. Não, sei lá, mas não, o Renato só sai do Grêmio em duas. O Renato só sai do Grêmio em duas situações. Ou vai para o Flamengo, ou vai para a seleção brasileira. Fora disso, o Renato não sai do Grêmio. Possibilidade e fica até 22. Ele sair, quando o Romildo sair, pode ser que os dois saiam 22. Juntos, 22. Eu digo assim, sempre, o Duda. Digo sempre que o Renato é o maior treinador do Grêmio do mundo. É uma grande frase. É o maior treinador do Grêmio do mundo. É impressionante como parece que um foi feito para o outro. O Grêmio para e o Renato tem uma outra coisa que ele controla como ninguém. O Grêmio, sim, não tem crise. O outro dia o Maicon saiu chutando tudo que tinha pela frente, pederasta do semblante, que quer dizer puto da cara, tá entendendo? Tá? Pederasta do semblante, claro, não pode ser então eu tô segurando por aí, tá? E aí a gente imaginou, vai ter crise. No outro dia o Michael, não, porque a gente tem que chiar mesmo, e o Renato, não, eles têm que me cobrar, e bababá, e tá tudo certo, eles continuam se amando, tá entendendo? Não, ontem qualquer outra situação dessa dá crise, com o Renato não tem crise. Ontem o PP errou um gol que ele mas hoje ele falou onde ele estava de sacanagem. Sensacional dele, que ele toca por cima do goleiro. Isso. Aí o Renato chega, tira ele do campo e diz, pô, eu vou te ensinar como fazer. Depois a gente viu que ele estava dizendo isso, né? É a segunda vez que ele faz isso. O Grêmio fez uma ação, inclusive, tu viu, Davi? O Grêmio recuperou um vídeo que o Renato recebe os DVDs, porque ele vivia falando em DVD. Seleção? Não, o pessoal do Grêmio ali, DVDs, o Renato vive falando de DVD, olha, vou te mostrar meu DVD e tal. E aí depois do Renato ter falado de novo no DVD, eles recuperaram um vídeo antigo, o Renato já passou 3 vezes pelo Grêmio, né? Mas o próprio pessoal do Grêmio, da comunicação, entregando vários DVDs para ele distribuir para os jogadores e tal, né? Ele adora essa sacanagem. O Grêmio tá curtindo esse momento, né? Agora, vou dizer para vocês, hein, o fato do fim de semana é gol. É gol do Rafael Sobis, né? Para aí, cara. Que loucura, hein? E ontem, nos gols do Fantástico, Pedro, a produção fez uma coisa muito legal, mostrando a cena do PP com o Renato, e depois mostraram um gol do Renato pela seleção brasileira contra o México, em que ele cobra o goleiro com uma cavadinha. Agora, esse gol do Sobis aí, ele foi espetacular mesmo, porque o Sobis, a gente vê que tem intenção no chute dele. Sim, foi muito rápido, né? Tempos atrás, ele aí o Michel centro-mineiro. Ele falou que estava de olho no goleiro, Davi. Que sabia que o goleiro jogava adiantado. Ele disse isso? Ele falou depois na entrevista e ele falou, enfim, num grupo lá que a gente tem, ele falou isso. Não, eu tá de olho no goleiro. E aí na primeira oportunidade. Só que o mérito tá em receber, olhar e dar o chute perfeito, né, cara? Sensacional. Que é de uma qualidade, assim, monstruosa. A reação do Sobis. É perfeito. Chute no meio da goleira, né? Não é nem bate perfeito chute, cara. Por falar em perfeição, o Sobis... Por falar em perfeição, vamos tentar buscá-la. Ambidestro, né, Pedro? Vamos tentar buscá-la no próximo programa, que é o Gaúcha Mais. Quase ambidestro. O que significa? O meu delay matou vocês agora. Não quer te deixar encerrar o programa pelo delay. Dá um programa pra esse rapaz. Desculpa. Depois tu explica isso aí, tá? Não, desculpa. Me liga depois, tá? Tá bom, terminou, deu pra ti, ó, bonitão. Sai pra longe, careca. Careca da cabeça lisinha que enlouquece a cocotinha. Alô, alemão! Pedro! Tá louco. Fala, alemão. O Reino Unido se prepara para um dia histórico amanhã com o início da vacinação contra o coronavírus e nós vamos para Londres daqui a pouco falar mais dos preparativos. Minha bunda presa em Porto Alegre, não vai para lá. Deveria ter visitado a rainha para tomar um chá e a vacina, Pedro. Isso. Gaúcha Mais também vai conversar com o presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas para entender como estão as negociações e qual é a previsão para a imunização